E sempre quando eu penso há quanto tempo eu conheço o Luiz, eu tento me lembrar os anos, etc., me vem à mente assim algo como há 25 quilos atrás, mais ou menos, né, Luiz? E nós fomos enviados para o campo muçulmano em 1986, Rosângela, eu, Felipe. Hoje, à tarde e noite, teremos o privilégio de ter nosso filho, nossa nora aqui também com a gente. E o Senhor tem sido misericordioso durante todos esses anos, apesar de batalhas, apesar de dificuldades. E, atualmente, como o Luiz mencionou, nós estamos com o que nós chamamos de Centro de Reflexão Missiológica Martureu. Se você quiser depois buscar na internet, se escreve M-A-R-T de tatu, U-R-E-O. E é um instituto onde nós estamos treinando novos missionários e contribuindo para conscientizar a igreja brasileira em relação à necessidade de nos envolvermos cada vez mais com a evangelização do Brasil e com a evangelização do mundo. É uma nova etapa no nosso ministério, o Senhor tem aberto portas que realmente nós não esperávamos, e isso tem sido uma grande alegria em saber que nessa etapa da vida nós podemos estar contribuindo dessa forma com o fortalecimento da igreja brasileira e, graças a Deus, por agora talvez quase 30 anos, com a contribuição, com o apoio, com a participação da igreja aqui na borda do campo. Então, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, e eu me comprometo a ficar dentro das 2 horas que me deram, então vocês não se preocupem, nós terminaremos. Eu sei que vocês ainda querem ir à passeata, ou não, não sei, mas de todos os modos vamos então ter um tempo refletindo um pouco sobre esse desafio que é o campo missionário. E eu queria começar mencionando sobre esse aspecto, um Cristo para o nosso tempo. E eu vou fazer vocês trabalhar, tá bom? Então, nós vamos ter aqui uma conversa, mas quando nós vemos esse título, Um Cristo para o Nosso Tempo, obviamente, a primeira pergunta que nos vem à mente, se eu souber mudar isso daqui, é isso mesmo? Por que um Cristo para o nosso tempo? Afinal de contas, nós sabemos, nós como evangélicos, temos a convicção de que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E quando nós falamos de um Cristo para o nosso tempo, pode dar a impressão de que nós estamos fazendo ou querendo dizer que existe um outro Cristo, mas realmente não é esse o propósito. Essa pergunta está aí pelo seguinte: alguns de vocês que já têm alguma certa idade, e eu não vou mencionar nomes de alguns que eu estou vendo aqui, talvez você se lembre que por volta dos anos 70, dos anos 80, nos muros de São Paulo, quando começou aquela onda de pichação, que hoje tem outro nome, hoje se chama grafitismo, hoje é arte, né? E realmente tem muita coisa bonita por aí. Mas naquela época nós começamos a ver um fenômeno se desenvolvendo e de repente nós acordávamos e no muro na frente da nossa casa nós víamos que tinha algo rabiscado ou algo escrito. E uma igreja que estava crescendo muito, que estava se desenvolvendo, eles começaram, os jovens daquela igreja, começaram a escrever por todos os muros que eles encontravam: Cristo é a resposta. Só que alguém se encheu num determinado dia e em todo lugar que estava escrito que Cristo é a resposta, alguém começou a escrever embaixo: mas qual é a pergunta? Irmãos, eu comecei a pensar sobre isso, e eu creio que aí nós temos um ponto extremamente importante quando nós pensamos em fazer discípulos de todas as nações. Mas antes de dizer por que eu estou falando isso, deixa eu fazer um teste com vocês.
E eu gostaria que vocês, aí onde vocês estão, sem se mexerem do banco, de 2 em 2 ou de 3 em 3, quanto vocês quiserem, vocês me digam, olhando para essas datas, olhando no Google, olhando onde vocês quiserem, quais foram alguns acontecimentos históricos, seja para a igreja ou seja para a história da humanidade, que aconteceram mais ou menos ao redor dessa época. E se de vocês não souberem nada, nenhuma delas, tudo bem, o Luiz vai responder todas elas. Então vocês fiquem tranquilos. Mas nós vamos fazer o esforço. Então nós vamos ter 3 minutos para de 3 em 3, de 4 em 4, como você quiser, sem fazer muita movimentação, você tentar definir, você tentar me dizer, está vendo? Eu mudei aqui, não mudei lá embaixo. Nessas datas que vocês estão vendo aí na tela, quais foram alguns dos acontecimentos históricos mais importantes, seja para a igreja ou seja para a história da humanidade e o desenvolvimento da humanidade. E como eu já vi aqui que nós temos vários indianos, temos africanos, europeus, temos gente aqui de todas as nacionalidades, eu sei que nós vamos ter essa grande contribuição, privilégio que nós temos e que isso não acontece sempre. Mas vai lá, se vocês quiserem escolher 1 ou 2 e dizer, não, eu acho que em tal ano aconteceu tal acontecimento histórico que foi importante ou para a igreja ou para o desenvolvimento da humanidade. 2 minutos, 3 minutos, contando a partir de agora. Daqui a pouco eu vou querer escutar de vocês. E você que está aí separadinho, sozinho, chega mais perto de alguém e pelo menos, se você não souber nada, comenta o resultado dos jogos de ontem à noite. Dá a impressão de que você está numa discussão profunda, teológica, histórica, não tem problema nenhum. Um minuto. E eu vou apertar esses jovens aqui desse lado, hein? Já que tem que se aproveitar dos universitários, nós vamos... ...30 segundos. E o irmão do cartão de crédito ali vai ter que responder pelo menos uma pergunta. Ele está lá atrás, ó, escondidinho, ele não vai escapar não. Vamos lá, gente. Acho que já deu tempo. Se você sabe, você sabe. Vamos lá. Sem nenhuma ordem específica, eu gostaria que vocês fossem me dizendo quais foram alguns acontecimentos históricos importantes que nós temos nessas datas. Que ano? 1453, tomada de Constantinopla, que era o centro do cristianismo, que hoje está na Turquia, ok? Muito bem. Outra data. 1517, qual reforma? A reforma protestante, Martinho Lutero na Alemanha, isso mesmo? Católico, não aguentava mais do que estava acontecendo na igreja e propôs uma série de mudanças e isso trouxe uma revolução total no mundo que afeta até hoje o mundo em que nós vivemos. O que mais? Oi? Nos anos 50, as viagens missionárias de Paulo. E tem algo importante aí também. A perseguição dos cristãos. Foi uma fase muito difícil em que o Império Romano estava perseguindo os cristãos de uma forma absolutamente violenta. O que mais? 650, a expansão do Império Árabe
muçulmano. Data muito importante. Mais alguma coisa aí que vocês querem adicionar? 1100, alguém se lembra o que aconteceu em 1100? Oi? Os jovens aqui já falaram alguma coisa? Já? Mas pode falar outra. 1100, alguém sabe o que foi? O grande cisma da igreja. Igreja ortodoxa para um lado, igreja católica para outro. E que tem uma série de implicações que nós não vamos poder entrar nisso. Mas, gente, olha só o absurdo. Vocês esqueceram da data mais importante. 2012, ano em que o Corinthians foi campeão do mundo, e vocês não falaram nada. Como é possível nessa igreja... Como é possível nessa igreja vocês não terem mencionado essa data extremamente importante para a história da humanidade? Mas por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte: em cada uma dessas épocas, seja a queda de Constantinopla, seja a reforma protestante, seja a vitória do Corinthians, seja o cisma da igreja, seja a perseguição dos cristãos, nós continuamos tendo o mesmo Cristo, nós continuamos tendo a mesma Bíblia, nós continuamos tendo o mesmo Deus, que é o mesmo hoje, ontem e para todo sempre, mas nós, em cada uma dessas épocas, temos um mundo diferente que vai mudando, mas que faz que esse Cristo que não muda continue sendo a resposta. Porém, as perguntas são diferentes. Martinho Lutero estava respondendo especificamente às necessidades de questionamentos e problemas de um momento histórico que ele estava vivendo no século XVI, e com isso Deus o usou grandemente para que o Evangelho crescesse e se espalhasse por todo o mundo e continuasse até hoje. Agora, 2015, Cristo continua sendo o mesmo. Mas quais são as perguntas? Se nós cremos que fazer missões significa a igreja toda, levando todo o Evangelho para o homem todo, nós precisamos, para ter um Evangelho relevante, nos perguntar quais são as perguntas que as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo, se é que nós queremos fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos falando hoje, no mundo em que vivemos, de 51 milhões de refugiados, e vocês estão vendo aí a lista na tela. Nós estamos vendo um movimento absolutamente diabólico chamado Estado Islâmico, que está fazendo coisas que nós nunca poderíamos imaginar. Nesse exato momento, no mundo em que nós vivemos, nós estamos vivendo 80 conflitos armados. Existem mais de 200 milhões de cristãos perseguidos, judeus estão lutando, ou pelo menos quase lutando, contra iranianos, hindus estão brigando com muçulmanos. Nós não temos a menor dúvida de que nós estamos vivendo em um mundo ferido, em um mundo dividido. O Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas as perguntas do nosso mundo hoje são muito diferentes das perguntas do mundo de 50 anos atrás. E sabe qual a tarefa que nos foi dada? Veja só. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens
as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio. Em outras palavras, se nós vamos ser o que a Bíblia está dizendo que nós devemos ser, entendendo que em Cristo Deus estava reconciliando o mundo para consigo mesmo, e se nós vamos realmente entender que nós vivemos em um mundo ferido, em um mundo dividido, em um mundo de guerras, em um mundo de problemas, nós precisamos entender então que um dos papéis que nós temos quando nós pensamos em fazer discípulos de todas as nações é que Deus está chamando você e eu a sermos embaixadores da reconciliação que Deus concedeu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós não podemos nos esquecer que na queda, quando houve uma ruptura entre Deus e o ser humano, essa ruptura, na verdade, aconteceu em 4 níveis diferentes. Normalmente, nós só falamos da ruptura espiritual, mas, na verdade, quando o homem pecou, quando a mulher pecou, houve uma ruptura do relacionamento do ser humano para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo e para com a natureza, e essa chamada que Deus está nos dando para que nós sejamos embaixadores da reconciliação, precisa envolver todos esses aspectos que foram quebrados quando houve a ruptura lá no Jardim do Éden. Mas aí nós temos que fazer a seguinte pergunta, irmãos: o que nos impede de sermos agentes de reconciliação em um mundo dividido e, consequentemente, fazermos discípulos para todas as nações ou em todas as nações? Em outras palavras, o que é que está nos impedindo de apresentarmos a Cristo para o nosso mundo de forma relevante? Porque pode ser que você e eu estejamos dando resposta do mesmo Cristo eterno, ontem, hoje, para sempre, às perguntas do século XVI, e nos esquecendo da realidade em que nós vivemos no mundo de hoje. Nós precisamos, e faremos isso nos próximos minutos, focar em uma faceta das muitas divisões, e eu imagino que você não podia esperar outra coisa de mim, a não ser falarmos um pouco sobre um dos grandes problemas que nós temos hoje no mundo em que vivemos. Se existe um assunto, se existe um tema que está trazendo divisão no mundo de hoje e que nós precisamos entender melhor para, de fato, fazermos discípulos de todas as nações, nós precisamos entender e quebrar alguns preconceitos que nós temos em relação, porque isso está afetando a nossa missiologia e está afetando a nossa prática missionária. E aqui eu vou precisar da participação de vocês uma vez, só para dar um exemplo. Quando você vê essa expressão aqui na tela, definindo um xiita, me ajuda. O que vem à sua mente? Como é que você definiria um xiita? Terrorista, extremista, oi? Radical. O que mais? Oi? Perverso. Fanático. Ok, agora as coisas negativas. Irmãos, pensem bem.
nosso papel é sermos embaixadores, agentes da reconciliação em Cristo Jesus, inclusive com os xiitas. E olha só o que nós pensamos desse povo, e vamos agora chegar na frente deles e falar: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Seu terrorista, fanático, mentiroso. Em janeiro desse ano, eu tive o grande privilégio de visitar, sabe o quê? No sul do Líbano, num bairro xiita, em uma mesquita xiita, eu tive o privilégio de visitar um orfanato xiita. Nós fomos recebidos, eu estava com um grupo de estrangeiros, com comida, fomos recebidos com chá, com café, com abraços, com beijos, e depois nos levaram para visitar o orfanato com aproximadamente 900 crianças que chegam naquele orfanato com 6 meses, com 1 ano, e tem assistência dentária, e tem assistência psicológica, e tem assistência médica, e tem os melhores estudos possíveis até terminar na minha época era colegial, agora como é que é, Luiz? O ensino médio, e tem, portanto, acesso às melhores universidades. Nós fomos saudados por essas crianças em inglês, em árabe, em francês e sei lá quantos idiomas, crianças de 7, 8 anos de idade, que nos abraçavam, cantaram várias canções, e depois nos mostraram as dependências daquele lugar. E eu mostrei para minha filha, que é professora, trabalha numa escola particular, e ela falou: pai, essa brinquedoteca está melhor do que muitas das escolas particulares que eu conheço. E não se preocupem, nós não oramos com eles, mas nos convidaram para estar observando a oração dentro de uma mesquita xiita. Por incrível que pareça, não explodiram nenhuma bomba, nem cortaram nenhum pescoço. Eu acredito que o que está nos impedindo de sermos relevantes e de sermos agente de reconciliação no mundo em que nós vivemos são os nossos preconceitos, gerados pela falta de conhecimento sobre o mundo em que nós vivemos. E em vez de nós estarmos atuando de acordo com o Evangelho e derrubando os muros da separação que foram derrubados em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estamos, através dos nossos preconceitos, criando muros de separação que afetam a nossa atitude em relação àqueles com os quais nós deveríamos estar comunicando o amor de Cristo. Infelizmente, a nossa missiologia em relação ao mundo muçulmano está sendo formado pelo William Bonner do Jornal das 8, do Jornal Nacional. Porque nós acreditamos que aquela realidade, que é parte da realidade do mundo muçulmano, é a única realidade que existe e, portanto, nós queremos distância desse povo violento, fanático. O que mais? Já até esqueci tanta coisa que nós falamos. E se nós vamos, de fato, amar esse povo como Deus quer que nós amemos, nós precisamos entender quem são eles. Por exemplo, nós fazemos uma mistura danada com... onde é que eu aperto para sair uma luzinha aqui? Aqui em cima? Nós fazemos uma mistura danada com toda essa terminologia. Para começar, nós achamos que todo árabe é muçulmano, nós achamos que o Oriente Médio é a mesma coisa que o mundo árabe, nós achamos que o muçulmano tem obrigação de matar todo cristão. Nós colocamos tudo no mesmo saco e achamos que é tudo a mesma coisa. Quando, na verdade, quando nós olhamos nesse mundo que Deus criou,
Na verdade, quando nós falamos de mundo muçulmano, nós estamos falando de todos aqueles países ao redor do mundo cuja população, mais de 50% da população, se considera seguidora de Maomé. Isso pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Índia, onde existem 100 milhões de muçulmanos, ou pode ser na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Isso é o mundo muçulmano. Viu como eu estou com reflexo bom? Olha só. Quando nós falamos de mundo árabe, nós estamos, em vez de estarmos usando um conceito religioso, nós estamos usando um conceito genético, ou seja, Maomé, saindo da Arábia Saudita, os seus exércitos conquistaram vários países e hoje o idioma oficial desses países é o idioma árabe. E eles podem estar na África do Norte, na África subsaariana, podem estar nessa região, na Península Arábica. E quando nós falamos de Oriente Médio, nós estamos falando de um conceito geográfico, e dentro do Oriente Médio, que envolve toda essa região, nós temos países que falam árabe, que falam persas, que falam turcos e que falam hebraico. Mas na nossa cabeça, parece que é exatamente tudo a mesma coisa, quando, na verdade, não é. E agora começa o problema. Nós precisamos, se vamos de fato fazer discípulos de todas as nações, especificamente agora falando entre os árabes muçulmanos, que existem muçulmanos que não são árabes, mas falando especificamente dos árabes muçulmanos, nós temos que vencer pelo menos 3 desafios. Primeiro desafio: preconceitos bíblicos e teológicos. Irmãos, quantas vezes eu escutei que os árabes, por serem descendentes de Ismael, são amaldiçoados. Quando na Bíblia está afirmando 7, 8, 10 vezes que Deus abençoou Ismael e seus descendentes, prometeu que dele viria 12 príncipes, prometeu que dele formaria uma grande nação, e que hoje são os árabes. E quando a Bíblia fala de Ismael fugindo da casa do seu pai, porque teve que sair da casa do seu pai, nós vemos uma expressão fantástica na Bíblia dizendo: e Deus estava com o menino enquanto o menino crescia. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Nós olhamos para Ismael como filho da outra. Que se Abraão não tivesse pisado na bola, nós não estaríamos tendo esse problema que nós temos hoje, como se em algum momento Deus dormiu, perdeu a soberania, permitiu que Ismael nascesse e, portanto, a coisa saiu do controle e não era bem o que Deus queria que acontecesse, que surgisse esse povinho terrorista, e agora nós temos que lidar com isso. Nós precisamos uma teologia bíblica sobre Ismael, ao mesmo tempo em que nós precisamos de uma teologia bíblica sobre Israel, que mesmo entendendo que o papel central que Israel tem na Bíblia como povo escolhido de Deus, que essa teologia bíblica não nos leve a termos uma liturgia nas nossas igrejas, com homens vestidos como sacerdotes, com a arca da promessa em cima do púlpito, com templos de Salomão construído num país aí que eu não vou mencionar o nome. Nem Ismael, nem Israel devem ser objetos do nosso ódio. Deus está olhando para os dois, dizendo: igreja brasileira, eu chamei vocês para irem e fazerem discípulo de todas as nações,
sem se deixar influenciar por teologias equivocadas que nos levam a ter ódio de um povo que, na verdade, Deus ama e Deus quer que seja alcançado. Mas tem um segundo preconceito que nós precisamos superar. Nós olhamos para os árabes como um bando de beduínos, atrasados e sem cultura. Certamente eles existem. Mas, em boa parte dos países árabes, apesar dos tumultos sociais que nós vimos, como a Primavera Árabe, por exemplo, há um aumento paulatino do poder aquisitivo. Grandes e luxuosos shopping centers estão sendo construídos. Estive em vários países recentemente e é uma coisa impressionante. Governos árabes estão fazendo investimento alto na educação, com um número cada vez maior de jovens com formação universitária tentando entrar no mercado do trabalho. Eu não sei se você sabia, e é claro, Irã não é o mundo árabe, mas é um exemplo interessante, que no gabinete do presidente no gabinete do presidente do Irã, existem mais PhDs formados nas grandes universidades americanas, como Harvard, ou europeias, como Cambridge, do que no próprio gabinete do presidente norte-americano. E nós olhamos para esse povo como um bando de beduínos atrasados. Existe uma urbanização crescente, boas escolas, universidades e hospitais. A revolução da internet está causando uma mudança tremenda e o impacto dos canais de televisão via satélite com programação cristã 24 horas por dia está alcançando todos os dias 200 milhões de lares árabes. E a palavra de Deus está sendo pregada. E agora existe aqui algo, irmãos, que normalmente nós nem pensamos. Cada vez que um missionário sai do Brasil para o mundo árabe, ele está achando que ele está levando Deus para aquela parte do mundo. Onde é que o Deus Filho nasceu? No Oriente Médio. Desde os primeiros séculos da era cristã, a igreja já existia na Jordânia, em tribos, o que é hoje a Arábia Saudita, já existia no Iraque, já existia no Irã. Por volta do ano 300, havia uma tremenda escola teológica em Alexandria e outra em Antioquia, com uma publicação enorme de livros teológicos, com teologia bastante sólida, no ano 300 depois de Cristo. O evangelicalismo chegou no Brasil por volta do ano 1900, e nós achamos que nós inventamos o cristianismo. Há 30 anos, o Líbano, país muçulmano, tinha 60% de cristãos. Hoje são apenas 20% a 30%. Mas não sei se você sabia que, pela Constituição libanesa, país muçulmano, é obrigatório que o presidente seja cristão. No Egito, hoje, existem pelo menos 10 milhões de pessoas que se consideram cristãs. Nesse momento, existe uma igreja no Egito com cerca de 3.000 pessoas reunidas num só lugar, louvando e adorando o nome do Senhor. A Sociedade Bíblica do Egito publica milhares de Bíblias e distribui essas Bíblias todos os anos para o mundo árabe. Visitei recentemente na Palestina, em Belém, em Beirute, seminários teológicos com líderes cristãos
extremamente bem preparados, formados em teologia em Oxford, em Harvard, e etc, 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 e nós ainda estamos com a ideia de que nós estamos levando Deus para o Oriente Médio, quando nós devemos entender que nós estamos vivendo uma nova fase de missão, onde o nosso objetivo principal deveria ser apoiar a igreja que sim está passando dificuldade, que está sendo perseguida há 2000 anos por causa do amor a Cristo. Na Argélia, em 1980, apenas um punhado de seguidores de Jesus. Hoje, não se sabe ao certo, mas acredita-se que mais de 100 mil cristãos adoram ao Senhor na Argélia. O crescimento mais rápido da igreja cristã, veja que interessante. Nos últimos 10 anos, Afeganistão, onde nós escutamos de bombas e terrorismo. Irmãos, o que eu estou dizendo não é que não existe essa face violenta do islamismo. O que eu estou dizendo é que isso não é tudo. E que no meio dessa violência que está ocorrendo no mundo muçulmano, Deus está atuando. E nos últimos 20 anos, nunca tantos muçulmanos se converteram a Cristo, se converteram mais muçulmanos a Cristo nos últimos 20 anos do que nos 100 anos anteriores, no meio de todos os problemas que esses países árabes estão vivendo. E aí, quando nós tentamos entender quem são os muçulmanos, é um negócio complicado. Por quê? Nós vemos militantes do ISIS perpetrando barbaridades contra cristãos na Síria e no Iraque, e degolando jornalistas ocidentais via internet, fazendo com que a Al-Qaeda pareça uma bem comportada organização humanitária. Grupos radicais muçulmanos causando milhares de mortes na Síria. A Irmandade Muçulmana ameaçando transformar o Egito num inferno caso eles não sejam restaurados ao poder. O Hamas, grupo radical muçulmano que controla a faixa de Gaza, lançando milhares de foguetes contra Israel e provocando uma reação que levou milhares de pessoas a morrerem numa guerra sem sentido. O Hezbollah, grupo radical muçulmano xiita no Líbano, recebendo apoio do governo no Irã, envia seus soldados para apoiar o presidente na Síria. Ninguém entende mais nada. E com isso, irmãos, com todos esses acontecimentos, será que nós conseguimos ser imparciais e olharmos para o mundo árabe da maneira que Deus olha para eles? Até que ponto os acontecimentos que eu acabei de mencionar nos levam a ter uma imagem estereotipada da região que acaba afetando, inclusive, o nosso interesse missionário por enviarmos e nos envolvermos com os povos daquela região? Até que ponto a nossa teologia nos leva a termos uma imagem equivocada que afeta a nossa estratégia missionária? Até que ponto a nossa ignorância sobre a igreja que existe naquele lugar e está sendo perseguida por amor de Cristo está afetando o nosso envolvimento ou a nossa falta de envolvimento em relação aos árabes muçulmanos? Será que, no meio de tanto barulho, conseguiríamos chegar a outra conclusão que não seja a de dizer que os muçulmanos são os nossos inimigos
e que nós, cristãos brasileiros, devemos nos alistar no exército de Cristo para conquistarmos as terras árabes muçulmanas que antes faziam parte da cristandade e precisamos levar Deus de volta para o Oriente Médio. Por volta do ano 650, quando o islamismo chegou no Oriente Médio, no Irã e no Iraque, existiam centenas, se não milhares de monastérios produzindo teologia. E nós pensamos que os muçulmanos chegaram arrebentando tudo, matando todos os cristãos. Mas vejam isso daqui. Vocês sabem que a igreja que estava em Constantinopla, hoje Turquia, estava contra a igreja que estava na Ásia por volta do ano 650. A igreja que estava em Constantinopla estava torturando os irmãos que estavam na região do Irã e do Iraque e da Jordânia e da Síria. E quando os exércitos muçulmanos chegaram, falando de um único Deus e falando sobre Jesus, os cristãos orientais, que estavam sendo perseguidos pelos cristãos ocidentais, acharam que isso que estava acontecendo, a invasão dos exércitos árabes, era um livramento de Deus, e por isso eles chamaram o líder muçulmano de Salvador, porque o líder muçulmano os estava livrando da perseguição dos cristãos que estavam em Constantinopla. E durante 300 ou 400 anos, a história nos mostra que os muçulmanos permitiram que a igreja continuasse existindo exatamente da mesma forma que existia, os monastérios continuaram existindo, a publicação de livros teológicos cristãos continuaram acontecendo. E se isso já aconteceu uma vez na história, a nossa oração deveria ser que essa falta de compreensão que nós temos hoje deveria ser colocado de lado e orarmos para que, mais uma vez, os cristãos no Oriente Médio possam ter a liberdade de proclamar, com o apoio, inclusive, da igreja brasileira, que somente Jesus Cristo é o Senhor. Por conta dos nossos preconceitos, acabamos contribuindo para que este mundo seja ainda mais dividido. E, com isso, nós não conseguimos fazer discípulos de todas as nações. No ano passado, quando eu estive em Beirute, você já deve ter escutado falar da Igreja Ortodoxa, e nós costumamos falar que a Igreja Ortodoxa são apenas cristãos nominais. Isso é o que nós achamos. E eu tive aula com um monge ortodoxo. E esse monge ortodoxo, ele é especialista em manuscritos cristãos dos anos 300, 400, 500 e mesmo durante os anos depois da chegada do islamismo. Ele é especialista em arte cristã. E quando começa a guerra na Síria, quando começa a guerra no Iraque, ele e um grupo de especialistas, de monges ortodoxos, eles vão para esses países, para os monastérios, para as igrejas que foram construídas no ano 500, e eles tentam resgatar toda essa literatura, que é uma preciosidade e faz parte da história e da teologia cristã, além da arte dos quadros que estão lá e que estão sendo destruídos pelas bombas. E esse monge, há cerca de 3 anos, então resolveu ir com um grupo para a Síria, um grupo de especialistas, para resgatar as escrituras, para resgatar a teologia que estava nos manuscritos, nessas igrejas que estavam sendo destruídas na guerra que está acontecendo hoje na Síria. Mas quando eles entraram na Síria, eles foram capturados por um grupo radical, um grupo terrorista muçulmano.
Esse grupo terrorista deixou esses monges durante alguns dias com as mãos atadas, com os olhos vendados, ajoelhados, e depois de 2 ou 3 dias chegou o chefe desse grupo e ameaçou e disse: vocês são 5 ou 6 pessoas, eles estavam numa fila, e se vocês não negarem a Cristo, a cada dia eu vou matar um de vocês que não negou a Cristo. E ameaçou o primeiro monge. E o monge disse: eu não nego a Cristo. Foi morto com um tiro na cabeça. Segundo dia, chegou no segundo monge. E o monge disse: eu não nego a Cristo. Levou um tiro na cabeça. Esses são os nominais. De repente, um grupo armado chega de surpresa, elimina o grupo radical muçulmano que estava na Síria, libera os monges que sobreviveram, levaram os monges de volta para o Líbano. Vocês sabem quem era esse grupo armado que liberou os monges cristãos que estavam na Síria? O exército xiita Hezbollah, que existe no Líbano. O que eu estou dizendo? Primeiro, Deus usa quem Ele quer. Segundo, o Hezbollah é bonzinho? Não. Mas o problema, irmãos, é que nós queremos simplificar tudo e nós não queremos entender as nuances que existem naquela região do mundo, e nós escutamos, mais uma vez, permitam-me mencionar, o nosso amigo Bonner, colocamos tudo no mesmo saco, olhamos para eles todos como inimigo de Israel, e como eu amo o povo de Deus, e o povo de Deus é odiado por esses terroristas, portanto, eu odeio esses terroristas. Essa é a matemática que nós usamos. Será que conseguimos devolver um rosto muçulmano para o árabe? Um rosto humano para o árabe muçulmano? Será que nós conseguimos olhar para os árabes muçulmanos com o mesmo olhar do nosso Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, irmãos, o que tem acontecido na igreja brasileira? Nós estamos promovendo livros e conferências que fazem com que tenhamos uma atitude cada vez mais belicista em relação aos árabes muçulmanos em particular, em relação aos muçulmanos de uma maneira geral. Com certeza, o que se espera de mim cada vez que eu subo no púlpito para falar sobre o mundo muçulmano é que eu acabe com os árabes muçulmanos. E quando isso não acontece, nossos queridos irmãos ficam tremendamente desapontados. Será que conseguimos deixar de ser simplistas em relação à realidade do mundo árabe, entendendo que essa região do mundo é um mosaico social, econômico, político e religioso e que não existem respostas fáceis e instantâneas? Será que é possível entendermos que sim, existem cerca de 15% de muçulmanos ao redor do mundo, inclusive dentro do mundo árabe, que defendem o extremismo islâmico e a luta armada, e que muitos deles estão sim cometendo atos bárbaros que precisam ser condenados energicamente, mas que os demais muçulmanos são pessoas como você e eu, que são pecadores, que possuem um vazio tremendo nos seus corações e que precisam desesperadamente entender que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para consigo mesmo. Suponhamos, por um minuto, que apesar de tudo que eu acabei de falar, você continue achando que são todos terroristas. Quais
são as nossas armas como cristãos. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que nos impede de sermos agentes de reconciliação em um mundo dividido e ferido e, consequentemente, fazermos discípulos de todas as nações? Deus está convidando você e eu a deixarmos a nossa teologia bélica de lado, a vencermos nossos medos e preconceitos, a amarmos como Jesus amou, a nos entregarmos como Jesus se entregou e a levarmos reconciliação para um mundo ferido e dividido. Gostaria de pedir que você, por favor, abaixe a sua cabeça. Senhor, num tema tão complexo, o que eu te peço, Senhor, é que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações e que saibamos amar como Jesus ama, entregando sua vida, inclusive, pelos seus inimigos. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua misericórdia, a entendermos e olharmos para o mundo como Tu olhas, vendo um grupo enorme de pecadores, como cada um de nós que um dia estivemos na escuridão, mas que estão buscando a luz, que estão buscando a reconciliação, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Traga-nos, Senhor, arrependimento. E que com isso possamos, ó Deus, fazer discípulos de todas as nações. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe os irmãos.